Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, em mais um programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais dos trabalhos e também do pensamento do seu representante do Poder Legislativo. Hoje, o programa especial, e tenho aqui ao meu lado o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, do PT. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Espaço Parlamentar. Eu agradeço a oportunidade, é sempre importante para a gente estar aqui prestando contas dos nossos trabalhos, mostrando um pouco do nosso dia a dia e falando um pouco da nossa cidade. Muito bem, e o convidado do vereador, presidente Arildo Batista, é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Emerson Goulart. Emerson, seja bem-vindo também à TV Câmara e ao Espaço Parlamentar. Para mim, é sempre um prazer participar aqui da TV Câmara, é sempre um orgulho para mim. Agradeço muito o convite do presidente da Câmara, vereador Arildo, e de vocês da TV Câmara. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho dessa relação do Poder Executivo e o Poder Legislativo para o desenvolvimento da cidade, onde todo mundo, cobra bastante do vereador, muitas questões, e aí vê a questão para desenvolvimento da cidade, questão de emprego e tudo mais. Como é que funciona e como é que está essa relação aqui no nosso município? Vamos fazer então aqui um raio-x, de tudo aquilo que tem acontecido e que está para acontecer, que eu sei que tem muita coisa, mas para começar, vamos falar um pouquinho, presidente, dessa relação e da importância que tem do Poder Legislativo estar junto com o Poder Executivo para o desenvolvimento da cidade. Você já foi no X da questão. Acho que a importância de trazer o Emerson aqui é justamente para mostrar para a sociedade a importância que tem o Poder Legislativo dentro de um processo do desenvolvimento da cidade. Às vezes as pessoas ficam esperando só uma lei muito específica do vereador ou a presença do vereador, mas as pessoas talvez não tenham a dimensão da importância que foi o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, nos últimos anos da nossa cidade, para trazer tanta coisa boa, que o Emerson, logicamente, com mais propriedade vai falar aqui. E a gente se sente muito feliz, porque eu acho que é uma forma diferente até das pessoas enxergarem o papel do vereador. Que eu costumo muito dizer o seguinte: uma Câmara Municipal, ela tem várias missões, mas ela tem eu acho assim, uma relação muito tênue com relação à população, no sentido de dizer o seguinte: ela pode tanto viabilizar um governo, como ela pode impedir um governo. E impedindo um governo de governar, ele impede que a sociedade também receba as coisas boas. Então, nesse sentido, eu acho que a Câmara tem dado um grande exemplo e eu fico muito feliz hoje de estar no comando. E esse ano, por sinal, aprovamos grandes projetos que em breve estarão dando frutos, mas não tenho dúvida que já estão dando, Eu acho que é um pouco disso, Sim, é de suma importância a participação da Câmara no processo de desenvolvimento da cidade. Eu cito aqui alguns exemplos, e o Arildo é um dos vereadores que nos ajudou muito aqui na Câmara. Quando tivemos a transformação da lei de incentivos do município em 2010, nos proporcionou trazer esses novos investimentos. Então, quando a Câmara, naquele momento, aprovou a lei com unanimidade, tanto a oposição como a situação aprovaram aquela lei, demonstra uma Câmara antenada com o desenvolvimento do município. Quando agora, através do presidente da Câmara, a gente coloca na Câmara para apreciação a lei que criou o Polo Automotivo de Jacareí, e, de novo, por unanimidade, a gente conseguiu a aprovação, isso demonstra que a Câmara está focada no desenvolvimento de Jacareí. E é importante que a população, as pessoas que estão nos assistindo, entenda que nesse momento turbulento do país, da questão dessa polaridade, dessa polarização do debate político, Jacareí deu provas que quando a questão é voltada para o desenvolvimento, a gente consegue atrair todos os vereadores para aprovar questões importantes do município. E agora, vereador Arildo, por último, uma lei nova para a feira. Então, isso mostra que a Câmara e o Executivo, em conjunto, pode fazer uma cidade mais desenvolvida. Vocês tocaram num setor muito importante para a questão do desenvolvimento da cidade. A gente sabe que a questão política, ainda mais neste momento que está muito acalorada, essa questão de cada um tem o seu ideal, mas fora isso, como citado aqui pelo secretário, essa unanimidade na questão de quando se tem um projeto, quando se tem um desenvolvimento claro para uma cidade, não tem como nem que a oposição vote contra, porque senão ele estaria votando diretamente contra o povo e não contra um pensamento. Como que é isso, presidente? O senhor está aqui no comando, automaticamente dentro desse embate para poder trazer essa ideia para todo o grupo de vereadores, a importância que tem, como é feito esse trabalho e como isso tem refletido. O secretário citou aqui alguns dos projetos, sabemos que temos
muitos outros por aí, mas qual a importância que tem desse diálogo e da apresentação, de ter uma proposta e também de fazer um debate aqui dentro para que realmente isso seja aprovado de forma unânime? Tem um amigo, né, muito conhecido, que é o Bassoli, né, é um petista antigo. Ele fala assim que a política é a arte do convencimento. Acho que o papel do vereador, do político, no caso eu aqui comandando a Câmara, é justamente promover esse diálogo, esse debate e mostrar que aquilo que será apreciado, aquilo que será votado é de interesse da cidade, da população. E quando você faz isso de uma forma transparente, de uma forma bastante amistosa, o resultado é isso que o Emerson falou. Todos os projetos que vêm ao encontro, né, do interesse da população de Jacareí são votados por unanimidade. Por quê? Porque a gente consegue fazer esse debate, consegue fazer esse diálogo, consegue aparar as arestas, as dúvidas são tiradas e o projeto passa e quem ganha com isso é a cidade, é a população. E é interessante, né? A gente não gosta muito de fazer comparações, mas, né, sem citar nomes, nós temos cidades aqui na nossa região que estão passando por um momento muito turbulento, por uma disputa dentro da Câmara, que quem está saindo perdendo é a cidade. Né? Basta a gente acompanhar os jornais. E Jacareí vive uma realidade diferente. Então a gente tem que ficar feliz e mostrar para a população de Jacareí que esses 13 vereadores, independente de ser da situação ou da oposição, quando o assunto é pertinente à cidade, não há dúvidas nenhuma de que o projeto passa com louvores, porque o papel do vereador é sempre votar a favor da população. Então, assim, para nós está sendo assim, um momento muito rico. Isso já vem de algum tempo. Não vou dizer que é só mérito meu. Mas, enfim, a gente está conseguindo manter essa unidade, né? Esse controle, de forma que realmente os trabalhos aqui tenham produzido frutos que são muito positivos para a nossa cidade. E o reflexo a gente vê no desenvolvimento da cidade, porque, embora se fale existe uma crise, obviamente, mundial, existem dificuldades também que a nossa nação está enfrentando, muitas cidades passando por diversas situações, só que parece que Jacareí anda um pouquinho até na contramão, o que se diz, não nós estamos dizendo, mas a mídia e a cidade sente isso, né, com os investimentos que estão sendo feitos, que já foram feitos, que estão sendo feitos e que estão previstos para ser, já estão chegando na cidade. Esse reflexo é diretamente no desenvolvimento da cidade, né, secretário? Sim, a cidade de Jacareí dá provas inequívocas que está andando, que está no foco do desenvolvimento, né? Nós temos uma cidade que em 2001, Daniel, tinha 2,1 bilhões de PIB, né? O produto interno bruto da cidade, a riqueza da cidade se dava em torno de 2,1 bilhões. Hoje nós temos uma riqueza em quase 6 bilhões, 5,7 bilhões. Então é uma cidade que, do ponto de vista do crescimento do produto interno bruto, cresceu muito. Uma cidade que mesmo hoje, no momento, lógico, esse ano é um novo cenário econômico, a gente está passando por algumas dificuldades, mas desde 2009 nós geramos mais de 5.800 empregos com carteira assinada. Em 2014, vereador, das cidades da região, foi a única cidade que criou emprego. As outras cidades fecharam postos de trabalho, Jacareí criou empregos. Que cidade que nesse momento, Daniel, está prestes a receber um novo shopping, um polo automotivo, estão em construção 2 hotéis, fora toda a descentralização que estamos fazendo de levar serviços, comércio para bairros que antes não tinham. Então a cidade de Jacareí, eu acredito que está assim, na contramão desse momento que vivemos. E eu acho que tudo foi plantado nessa parceria, nessa condução com o vereador, né, com o presidente da Câmara, Arildo, como ele mesmo disse anteriormente a ele também. A gente teve um trabalho bastante importante de parceria entre o Executivo e o Legislativo no que tange a questão do desenvolvimento econômico. Muito tem que ser feito? Muito tem que ser feito, mas foi feito bastante também. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje conversando com o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, e também o seu convidado, o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Emerson Goulart. O senhor falou da questão do polo automotivo, dessa descentralização, né, do comércio da cidade. Como que partiu, né? Como que surgiu, né, a ideia, esse projeto, e que é uma realidade hoje na nossa cidade, na questão de ideia, e aí depois eu pergunto ao presidente também, essa discussão, como é que foi essa discussão aqui para o entendimento e aprovação também de leis que possibilitaram e estão possibilitando esses investimentos aqui para a cidade? No que tange o polo automotivo, nós começamos a trabalhar, Daniel, desde 2008,
com a questão da chegada da indústria automotiva. Disputamos, à época, a indústria Hyundai para Jacareí. Fizemos um ótimo trabalho, comandado à época pelo prefeito Marco Aurélio, e o secretário de desenvolvimento à época era o prefeito Hamilton, atual prefeito, e eu era diretor. Fizemos um trabalho com toda a equipe da prefeitura para atrair essa indústria automotiva. Não logramos êxito, chegamos em segundo lugar de 80 municípios. Mas criamos uma expertise para trabalhar com a indústria automotiva. Quando descobrimos a chegada da Chery para a América Latina, disputamos com quase 200 municípios da América Latina inteira. Fizemos um trabalho bastante intenso de aproximação com os chineses, de entender um pouco a cultura dos chineses, de utilizar da lei de incentivo que foi modificada pela Câmara Municipal, do plano diretor, como o Arildo, desculpa, eu vou fazer só um paralelo com o que o Arildo falou há pouco. Tem cidades que hoje estão disputando na Câmara Municipal a questão da aprovação do plano diretor. Nós temos um plano diretor aprovado desde 2003, revisado, com lei de uso e ocupação do solo, e você não vê essa discussão mais em Jacareí, porque nós temos uma cidade que tem um arcabouço legal, importante para atrair esses investimentos. Voltando na questão do polo automotivo. Com a chegada da Chery, nós precisamos agora fazer com que a Chery consiga trazer os seus fornecedores, porque um carro é formado por inúmeras peças. Nós estamos falando de mais de 12 mil peças, itens que compõem a indústria do carro. Então, a expectativa, através das viagens que fizemos à China, né, nós tivemos duas oportunidades de ir até a China, e na última apresentamos para mais de 100 empresas o que é Jacareí, a sua localização estratégica, o seu momento econômico. E agora nós vamos, se Deus quiser, através dessa aprovação que o vereador vai falar do polo automotivo, a gente vai trazer pelo menos 25 indústrias para compor o polo e fornecer para a Chery. Isso a gente tem expectativa de gerar mais 5 mil empregos, gerar mais renda, e eu acredito que o Brasil, se Deus quiser, a partir do ano que vem, retomando o crescimento econômico, a Chery conseguindo produzir os 100 mil carros que tem a expectativa de ser produzido em Jacareí a médio prazo, e compondo esse polo automotivo, Jacareí viverá um outro cenário econômico. Presidente. Eu fico assim, vamos falando assim, o olho da gente brilha, né? Porque a gente vê, na verdade, que essa parceria, ela tem uma história muito bacana, né? Nós, vereadores, a gente está muito próximo do cidadão. O cidadão, como é que ele enxerga a cidade, né? Sempre no seu local, né? São poucas as pessoas que às vezes têm a oportunidade de conhecer a cidade como um todo. Então ela vive onde? Ela vive no seu bairro, ela vive ali no seu mundo. E, obviamente, para ela, o mundo dela são os problemas que ela tem ali no dia a dia, um problema na rua, uma falta de água, um problema desse tipo. Sem conhecer, o que está sendo feito para que essas soluções elas venham de uma forma mais rápida no futuro. E muitas vezes isso as pessoas não têm essa compreensão. Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer o secretário aqui, para nós, vereadores, é muito bom. Por quê? Porque eles vão perceber que nós estamos entrando numa lógica agora de desenvolvimento, e aí é a história do ciclo virtuoso, né? Não vicioso, virtuoso. Você atrai indústrias, você atrai empresas, você atrai investimentos, mostrando que nós temos uma cidade hoje em condições plenas de receber não só os investimentos, como também uma população que acaba chegando. Porque por mais que você tenha vontade de que nessa empresa trabalhe só pessoas de Jacareí, a gente sabe que o mercado hoje ele não é tão completo assim. Então, obviamente, você vai atrair novas pessoas que vão vir conhecer, vão vir morar, né? vão aumentar a população de Jacareí. E com isso você traz o quê? Você traz mais impostos, traz mais recursos. Com esses recursos você consegue criar mais condições para a cidade, inclusive resolver os problemas com mais rapidez. Então, essa é a lógica que nós estamos vivendo no tempo para cá, que eu acho que a partir de 2016, 2017, esses frutos vão estar aí realmente bem à nossa disposição. Então, para nós, enquanto homens públicos que estamos aí, como eu disse, convivendo diretamente com a sociedade, é um alívio. É um alívio porque nós sabemos, nós temos a certeza que daqui para frente a tendência aqui na nossa cidade é só de melhorar. Lógico que o problema, a gente não descarta o cenário econômico que está acontecendo, mas também eu prefiro ser otimista, né? E acreditar que nós estamos fazendo a lição de casa, né? E a Câmara tem sido realmente muito eficaz, né? Muito prestativa naquilo que nos é solicitado. Então, eu acho assim, nós estamos construindo uma cidade melhor para a nossa população.
Maravilha. Secretário, quando se fala em desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, as pessoas pensam e analisam o que já tem hoje ou o que se quer ter, que gostaria que fosse, obviamente, né, que tudo acontecesse de uma hora para outra. A ideia nasceu que amanhã estivesse pronto, mas o próprio nome já diz, desenvolvimento, é um processo. E a gente sabe que o que Jacareí hoje está colhendo são frutos, né, de sementes plantadas já há algum tempo. Qual a importância que tem de compreender também que existe, né, existe um trabalho que veio do passado, né, e que hoje está sendo colhido os frutos e que tem sementes que estão sendo plantadas hoje e que em breve também Jacareí vai estar colhendo esses frutos. Qual a importância que se tem de entender esse processo? Perfeita a sua colocação. É difícil fazer esse debate, vereador Arildo, mas é importante que a população saiba. É um processo. Esse processo começou em 2001, quando criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uma cidade tão importante como Jacareí não tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando se criou essa estrutura do desenvolvimento econômico na cidade, demos o primeiro passo. Em 2003, criamos o plano diretor. Jacareí, Daniel, não tinha um plano diretor. A cidade de Jacareí crescia de forma desordenada. Quando criamos o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, a gente começou a dar direcionamento para a questão do desenvolvimento. Reconstruímos uma cidade, reconstruímos as finanças de uma cidade. Fizemos pavimentações em bairros, fizemos uma cidade melhor para que a gente tivesse uma cidade a ser ofertada para esses investimentos. Eu queria fazer um paralelo aqui e citar o exemplo do Walmart. As pessoas, pode ser que agora a paisagem urbana ela é tão dinâmica que as pessoas podem não perceber que isso foi conquistado por nós, pela cidade de Jacareí, pela Câmara, pelo Executivo. Quando eu discuti com a direção do Walmart, por que Jacareí? Porque antes eu tinha tido discussões 2 anos antes com outras redes, e as redes falavam, não, Jacareí nesse momento não. O Walmart falou, porque é o momento da cidade. Fizemos pesquisa e vimos que é uma cidade que está crescendo. Então a gente percebe com a chegada do Tenda, da Dicico, do Walmart, uma cidade que foi se reconstruindo. Em 2010, fizemos a alteração da lei de incentivos. Demos um passo muito importante para o prefeito Hamilton, ele foi muito ousado na lei de incentivo. Sem esquecer da questão da guerra fiscal, porque nós ofertamos hoje incentivo tributário, incentivos para a empresa vir para Jacareí, mas atrelando empregos gerados na cidade de Jacareí, receita criada na cidade de Jacareí. Então, quando alguém questiona, a empresa não veio ainda, não construiu, vocês deram incentivo. Não, os incentivos só vêm quando a empresa começa a gerar empregos. Então, é uma cidade que tem isso que você falou, Daniel, foi perfeito. Uma cidade que tem uma lógica de crescimento. Criou-se um arcabouço legal, criou-se condições para que hoje eu consiga ir tranquilamente para a China e discutir, venham investir em Jacareí, porque hoje eu tenho um parque da cidade, hoje eu tenho um saneamento básico que saiu de 2% e foi para 60% e chegaremos no médio prazo a 100%. Nós temos educação através do Educa Mais, trouxemos um Senai novo que está sendo construído, Escola Técnica Federal, Escola Técnica Estadual. Mostra uma posição muito republicana do nosso governo, porque negociamos com a iniciativa privada, com o governo federal e com o governo do estado. Isso mostra, do mesmo modo que a Câmara mostra um papel republicano ao aprovar leis de forma unânime, mostra também que o Executivo tem esse papel republicano, de não interessa a cor partidária, interessa o benefício para a população. Isso foi construído e hoje podemos viver esse momento, porque eu tenho certeza que a hora que, completando o que o vereador falou, que a hora que retomarmos o momento econômico do país e do mundo, porque não podemos esquecer que o mundo passa por um processo de mudança econômica. Quando recuperarmos, Jacareí dará um salto impressionante. Se me permite, só para finalizar, a maior indústria de Jacareí é a Ambev, disparado. 23% do que a gente arrecada vem da Ambev. Só para vocês terem uma ideia, o segundo é a Sebrae, a segunda lugar, com 7%, olha a diferença. A Chery, em produzindo 100 mil carros, a um valor médio de 40 mil reais, imaginando que o Tigo vai ser 70 mil e o QQ 30, um preço médio de 40 mil, nós teremos um faturamento de 4 bilhões. 2 Ambevs. 2 Ambevs. Fora todo o setor automotivo. Então, eu tenho tranquilidade em falar, plantamos e vamos colher dias melhores para a cidade de Jacareí. Maravilha, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje com o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, e também o seu convidado, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Jacareí, Emerson Goulart. Momento de fazermos uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já já.